eu queria fazer uma abertura um pouco diferente e eu vou precisar da participação, é claro, de todos vocês. Esse aqui é o que está. Deixa eu grande. Não, mas ela está grande lá. Esse aqui é o que está aparecendo, esse é o próximo. Desligou. Eu queria pedir agora para vocês fecharem os olhos e procurarem se concentrar no momento em que estamos todos aqui reunidos com o mesmo propósito: crescer, aprender, compartilhar, aceitar, perdoar. Eu queria que vocês imaginassem esse local agora e sobre todos nós uma luz maravilhosa. Que essa luz está sempre presente em nossos encontros. Eu gostaria de pedir que vocês imaginassem essa luz e fizessem uma respiração. Hoje vamos fazer de uma maneira diferente. Eu gostaria que vocês respirassem fundo. Ao invés de encher o pulmão de ar, procure encher a barriga bastante, como se fosse uma bola de praia, bem grande. Quando expirar, imagina que esta luz está ajudando a remover todo o peso do dia a dia, toda a tensão, todos os inimigos que temos, que são pensamentos, que podem ser pessoas. Imagina quando você expira com este ar, que a sua musculatura está toda relaxando. Que tudo isso, a luz, está removendo de você. E ficamos mais uma vez agradecidos por encontrar toda essa luz hoje aqui para nos auxiliar a encontrar o que viemos aqui buscar. Quero que vocês imaginem o seu melhor amigo, uma pessoa que pode estar ao seu lado, que pode estar distante. E, lentamente, eu gostaria que todo mundo pudesse abrir os olhos e puder olhar do lado e dar um abraço um no outro. Já começou bem. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o amor e a dor. É um tema difícil, porque quantas definições a gente não tem sobre o amor? E quantas outras a gente tem sobre a dor? Então, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso físico. Então, o que a gente vai trabalhar hoje um pouquinho, eu queria fazer uma leitura que foi uma coincidência enorme. Coincidência na espiritualidade não permite as coincidências. Hoje, quando eu estava fazendo o Evangelho no Lar, eu fiz essa leitura e me apareceu a parábola do semeador. Eu não vou ler toda a parábola, não, mas eu vou ler só uma parte, um comentário. Eu queria pedir a Larissa ler para mim.
é meio rabiscado, porque cada vez que eu leio, eu vou sublinhando. Logo, logo eu tenho uma linha debaixo de todo o livro. Cada vez que eu leio, eu tenho a atenção voltada para uma coisa especial. Quer ver aqui um lugar desse aqui? Que é melhor por causa do som? Não precisa? Não, vai estar com o microfone atrás. Então, esse item 3, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca-a claramente e em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Então, essa leitura foi um bom lembrete para mim, que me auxilia hoje em como abordar, e a Larissa, na oração e na explicação, falou também do amor e da dor. E essa parábola do semeador, eu acredito que todos se lembram, que é do homem que foi deixado na estrada, foi roubado, e passaram pessoas religiosas, e deixaram ele lá, nem olharam para ele, até que um samaritano apareceu e o ajudou. Então, aí vem um bom exemplo de que a gente pode pensar no que é o amigo e no que é o inimigo. Quando a gente usa essa palavra inimigo, a gente imediatamente pensa na pessoa que está nos fazendo mal, que está contra a gente. Não necessariamente tem que ser uma pessoa, a gente vai falar muito essa palavra inimigo aqui, mas a gente pensa no inimigo como as nossas más escolhas, aquele pensamento ruim que vem e que nos desvia do caminho do bem. Então, o inimigo não tem necessariamente que ser o ladrão que roubou este homem e tirou todas as posses materiais. Nós temos inimigos que tiram o que nós temos de boa vontade para crescer, e isso é também um inimigo. Então, eu queria pedir novamente que vocês fechassem os olhos, procurem respirar da mesma forma, inspira, enche a barriga, que vai distribuir melhor todo o oxigênio que a gente precisa. Expira, relaxa. Mas desta vez eu gostaria que vocês pensassem nesses inimigos que a gente tem. A pessoa que você não gosta, o colega de trabalho, a amiga, a pessoa na loja. Imagina aquilo que você não gosta, como se fosse um inimigo. E tentem imaginar você abraçando o inimigo. Imagina como seria essa situação. Para muitos de nós, isso poderia representar uma dor, porque às vezes é difícil a gente ser humilde, deixar de lado todos os nossos valores e nos colocar
no mesmo patamar do inimigo e abraçá-lo. Vamos abrir os olhos, mas manter esse pensamento. Tá bem? Então aqui, como este estudo de hoje me faz lembrar muito a primeira revelação. E a gente vai falar muitas coisas que a gente vai, volta e meia, lembrar disso, que é o reino dos céus é para os humildes de coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, alguém se lembra da passagem que Jesus foi perguntado qual seria o maior mandamento e ele deu essa resposta. Então, eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar: quem sou eu e quem é meu próximo? Pode ser o mais próximo de mim mesmo sou eu mesma. Eu tenho que amar a mim mesma para poder amar o meu próximo, correto? Alguém, quando pensou em abraçar o amigo, abraçou a si mesmo? A gente não pensa, a gente tem que se abraçar, a gente tem que se perdoar, porque assim a gente pratica. Quando a gente nos perdoa pelas nossas fraquezas, a gente pratica melhor perdoar o nosso inimigo. Então, é muito importante para a gente considerar esses aspectos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. É quando a gente começa a perceber um pouquinho da dor, porque a gente tem que abrir mão daquele altruísmo que a gente tem de achar que a gente está certo, que a gente é o melhor, certo? Então, quando a gente tem que abrir mão dessas coisas, às vezes dói. Desculpa. É como a Larissa falou no começo, crescer dói. E para crescer, às vezes, a gente tem que largar essa roupagem que a gente tem. Quando a gente cresce, a roupa fica apertada, a gente tem que trocar, não tem? Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que deixar para trás aqueles velhos hábitos para ser possível conseguir se perdoar e também amar ao próximo. Então, ame seu inimigo e ore por aqueles que o perseguem. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude apresenta uma das maiores alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, o que a gente está falando aqui? Nós estamos falando das nossos defeitos, das nossas imperfeições e das nossas virtudes também. Porque nós temos os dois. Nós temos virtudes, então vamos dar uma tapinha no nosso ombro, que a gente faz muita coisa boa. Estar aqui, por exemplo, é uma das coisas boas que a gente faz. E o que a gente precisa é só estar de coração aberto e mente aberta. Vamos pensar agora um pouquinho, fazer uma introspectiva sobre as nossas virtudes. Se quiserem, pode fechar o olho um pouquinho e imaginar
pensar, vai buscar lá dentro. Como que eu estou indo com as minhas imperfeições? Quais são as minhas imperfeições? Quais são as minhas virtudes? A nossa personalidade é uma mistura disso tudo. Por isso eu escolhi essa figurinha, porque tá tudo ali. Você não sabe quem é o mais bonito, quem é o mais feiozinho, quem é o perfeito, o imperfeito. Mas está tudo aqui dentro da gente. Nós temos os dois. Nós temos tudo isso. Não só os dois, muitas imperfeições, assim como a gente tem muitas virtudes. O que a gente precisa fazer então para a gente se melhorar? A gente tem que procurar dentro de nós encontrar um momento. Essa respiração que hoje eu pratiquei um pouquinho com vocês, é um pouquinho do que a gente pode fazer a qualquer hora, em qualquer lugar, para a gente poder fazer essa limpeza antes de orar. Saber orar é outra história, mas como? Faz parte também. Porque você está com um pensamento lá na lua que faz uma oração, fala o Pai Nosso, que é mais que decorado para todo mundo, você nem está pensando no que você está falando. Então, antes de orar, é sempre bom fazer isso. Santo Agostinho nos ensinou a fazer isso toda noite antes de dormir. Então, toda noite antes de dormir, se não tiver uma musiquinha gostosa como essa que eu esqueci de desligar, porque está indo tão bem, procura encontrar um momento que você faça essa respiração, procura relaxar a musculatura e imagina todo o aborrecimento do dia escorrendo pelas mãos, pelos pés, saindo de você. Imagina a luz vindo para ele. Aí você procura pensar, o que eu fiz de bom hoje? Quais foram as virtudes que eu pratiquei hoje? Quais são as imperfeições que me tiraram um pouco do caminho? E aí a gente começa a fazer essa autoavaliação que a gente precisa. Como que se a gente não tira um tempo para pensar em nós mesmos e fazer essa autoavaliação, como que a gente vai crescer? Crescer não é só ir trabalhar, ganhar o dinheiro, pagar as contas, educar o filho, ser paciente com o marido. Não é só isso. Crescer é cuidar de si mesmo. Porque, como a gente falou no começo, amar o próximo como a ti mesmo. E eu vou repetir isso muito. Se você não se ama, se você não trabalha para o seu progresso, como que você vai amar o seu próximo? Isso, o seu próximo é o seu filho, é você, é o marido, é o colega de trabalho, é todo mundo. Mas começa com você. Então eu fiz aqui uma listinha que não é uma lista, eu coloquei os principais, porque se a gente for fazer uma lista das virtudes, a gente ficaria aqui conversando o dia inteiro. As imperfeições nem falar, né? Porque a gente ia passar mais do que um dia fazendo a lista das imperfeições. É por isso que a gente está aqui, no planeta Terra, encarnado, porque as imperfeições, provavelmente a nossa lista de imperfeições é muito maior. É muito maior do que isso. Então, nessa pequena lista, a gente novamente vai ver a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. A essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras. Quando você perdoa, a caridade não é você estar perdoando, é caridade com você também. Porque o alívio que a gente sente com o perdão, às vezes é maior do que o que perdoado está sentindo.
Não sei se alguém teve a oportunidade de ser humilde o suficiente, chegar para quem você tem alguma coisa, alguma dificuldade, falar, desculpa, eu não entendi o que você queria dizer. Ou eu não entendi o que você fez da maneira como eu vejo. Como eu vejo. Então a gente tem muito isso, a gente tem aquela visão de mundo, aquela opinião própria, que é aí que a gente encontra os inimigos. Porque se você não concorda comigo, acabou, a gente nem conversa direito mais. É onde começa a briga, não é? Então a gente tem que praticar a humildade. Porque isso é ser humilde, é admitir o próprio erro, é pedir o perdão. E também é perdoar, porque você não é o dono da razão. Se alguém não te pedir perdão, pensa um pouquinho, perdoa. Porque é a caridade, são faca de dois legumes, né? É para os dois lados que funciona. É para você e para quem você está perdoando. Qual é a imperfeição que vem paralelo com isso? O orgulho. A gente tem que colocar para baixo o orgulho. Porque se a gente deixa o orgulho, e a gente não percebe, principalmente quando a gente está naquela fase de adolescência que a gente acha que é o dono da razão e sabe tudo, aí a gente briga. Quando a gente é o adulto jovem, a gente sai do emprego porque não tolero mais, vou pedir conta, vou procurar outro. Porque eu não dou conta. Eles não estão fazendo do jeito que eu acho certo fazer. Então a gente tem que procurar analisar de todas as maneiras as nossas virtudes e imperfeições. Falando um pouquinho da indulgência e a intolerância. Indulgência, tolerância são coisas muito importantes para a gente, porque quando a gente consegue praticar a tolerância, a gente fica mais maleável, para não ficar tão nervoso como a gente costuma ficar quando alguém fala ou faz alguma coisa que a gente não está de acordo porque não está dentro dos meus princípios. Da minha opinião, da maneira como eu penso. Então, a gente precisa aprender, a gente vê isso aqui, todo dia a gente conversa sobre isso. Nós não estamos todos no mesmo patamar de evolução. Se a gente tem um irmão que tem mais dificuldade para aprender, para praticar, o que a gente vem aqui aprender, às vezes, a gente vê entre nós coisas que o irmão faz que a gente só tem que ter paciência. Porque ele ainda não está no mesmo passo que você está. Cada um de nós tem um passo diferente na evolução. Nós todos temos o mesmo destino. Mas alguns perdem o rumo, que nem eu. Então, assim, a gente precisa ter essa indulgência, ser tolerante. Porque quando você não tolera, você deixa o orgulho tomar conta. São as pequenas sombras que são os nossos inimigos que a gente tem. Então a gente tem que ficar sempre vigilante. Como a gente, mais uma vez, sempre escuta aqui. Vigiai e orai. Porque se a gente põe para baixo a nossa guarda, a gente não consegue. Porque estando aqui, encarnado neste mundo, é uma tentação a cada minuto. Desde quando você acorda, você abre um olho só, olha para o relógio e fala, vou dormir mais um pouquinho. Aí depois está correndo atrasado para ir para o trabalho. Aí chega no trabalho, começa a dar tudo errado, a culpa é do trabalho, não é minha. É porque tudo aqui, o pessoal faz tudo errado, mas sou eu que estou correndo, que estou atrasado, começo o dia todo atrapalhado. Então a gente tem que perceber e vigiar a todo momento, porque os nossos inimiguinhos espirituais, materiais, eles
não descansam. Eles são, por isso, estão por conta disso. Eles não estão preocupados em trabalhar. Então, têm todo o tempo que eles querem para poder nos perturbar, nos desviar do caminho certo. Em resumo, nós estamos falando da unidade, do ser bom, do amor a Deus e da caridade. Mais uma vez, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios lembra-se. Por saber que, perdoando, lhe será conforme houver perdoado. Como que a gente reza? Pai nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós estamos realmente perdoando quem está nos ofendendo? Levanta a mão quem aqui perdoa todos os inimigos que possa ter. A gente está tentando, está todo mundo tentando. Então não fica triste se não levantou a mão, porque a minha mão também não levantou. Ninguém é perfeito, a gente está aqui todo mundo tentando. É o que é bom de estar aqui, unidos, uma união, certo? É indulgente, quer dizer, o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe também que necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Isso todo dia tem que vir na cabeça da gente, antes da gente ir trabalhar, não é? Porque isso ajuda a nossa tolerância. A gente tem que trazer umas coisas, um dia, pega uma frasezinha, um ensinamento que você aprendeu, e este dia você vai ficar vigilante naquele sentido. Porque, infelizmente, a gente não consegue pegar tudo e, de repente, virar santo. Isso não vai acontecer, certo? Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isto se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Quantos de nós aqui muitas vezes não vê um grupinho fofocando, falando mal de um, que todo mundo tem aquela opinião que não gosta desse ou daquele, e ao invés da gente praticar essa tolerância, esse perdão, a gente está ali. Ao invés de atenuar este mal, a gente está colocando mais um pouquinho de lenha na fogueira. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. É o que a gente pratica, como Santo Agostinho nos ensinou. Vamos avaliar cada dia. Se a gente fizer isso todo dia, não é difícil. Antes de dormir, eu quando comecei a fazer isso, eu fazia e nem sabia o que eu tinha acabado. Nem lembro se eu acabei de fazer a avaliação. Mas pelo menos a gente começa. Com o passar do tempo, você vai sentir falta de fazer aquilo. Então é uma primeira maneira da gente meditar.
como eu sempre gosto de falar, a meditação não necessita ser naquele lugar escurinho com a musiquinha, que você tem que parar meia hora. Então a meditação começa a cada minuto que você pode, da maneira que você se sente confortável. Tá bem? Então o homem de bem também não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao invés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. É só uma pequena repetição para nos lembrar. Tolerância, vigilância e prática. Como a Larissa estava falando, dói, né? Crescer dói. Você deixar esse orgulho todo de lado, trocar a roupa, dói porque a gente tem que comprar uma roupa nova quando a gente cresce, né? Aí é dinheiro, você tem que ir na loja procurar. Então, é difícil pra gente fazer esse crescimento. A dor parece ser o resultado da nossa revolta por ter que conviver frente a frente com aquilo que não podemos moldar da maneira como achamos correto. O que é isso, gente? Orgulho, né? Então a dor, as dores, são pequenos trechos que eu peguei que, porque, como eu disse, definir o amor e a dor é uma coisa muito difícil. Porque cada um de nós tem uma definição diferente, porque cada um tem a sua dor. Cada um tem a sua maneira de ver o amor e praticar o amor. E nós todos estamos buscando trabalhar para atingir e praticar o amor como Jesus nos ensinou. A gente vai doer um pouquinho até a gente chegar lá. As dores deste mundo são os pagamentos da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contrair. A gente está um pouquinho cansado de saber disso, né? O que a gente tem de vicissitudes hoje é uma consequência do que a gente fez no passado. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando a procura os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor. A dor é o orgulho que o impele para a frente na senda do progresso. Então, quando a gente pensa na dor, a gente está pensando como dói a gente largar o orgulho de lado e perdoar. Então, essa dor, se a gente procurar vê-la como um espelho que nos mostra onde estamos e o que precisamos fazer para progredir, o que é necessário para a gente fazer essa transformação? A gente está falando muito aqui da reforma íntima, da mudança, do crescimento, do progresso, que todos nós estamos a caminho. Quando a gente estava no começo desse bate-papo, que a gente estava falando sobre que precisamos trabalhar na reforma íntima, que precisamos observar como nos amamos, como amamos o próximo. Então, tudo isso é parte da nossa reforma íntima. É observar
é meditar 1 minuto que seja no dia ou na noite e avaliar, fazer aquela autoavaliação, porque não é uma coisa difícil. Então, desde o começo, desde o primeiro slide, a gente está falando sobre isso. Eu estou martelando, repetindo. E isso que a espiritualidade faz com a gente todos os dias. E a gente precisa apenas vigiar e orar, para que a gente possa perceber essa luz maravilhosa que está ao nosso lado, que está sobre nós todos os dias, através dos livros que Deus nos enviou, essas mensagens, através dos bons espíritos, os encarnados que estavam concentrados em trabalhar para divulgar isso. Então a gente percebe a cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende de não voltar a este mundo, trabalhando por melhorar. Levanta o dedo quem quer voltar. Ninguém. Todo mundo aqui quer ir para um lugar melhor, certo? Então a gente precisa de trabalhar em si mesmo para poder chegar a esse lugar. Para fechar esse bate-papo, eu trouxe aqui um dizer que tem em vários livros, mas nesse livro eu não coloquei a referência aqui. A sombra é convite à claridade. A doença é conclamação à saúde. O inimigo é convite à autoavaliação. É nosso amigo de jornada, é nosso irmão de jornada, presente nas vicissitudes. Então, sempre que a gente tiver, cada dia, cada vicissitude que todos nós temos, até mesmo quem está num nível de perfeição mais elevado, tem as vicissitudes também, porque senão não estaria aqui. Todos nós estamos a caminho da evolução. Eu queria deixar aí para vocês um pensamento, para que a gente possa tentar, pelo menos, praticar um pouquinho a cada dia. E a meditação faz parte, porque se a gente não parar um minutinho, porque somente ler os livros, absorver as mensagens que vêm no livro, ainda não é suficiente. A gente cansa de falar que a gente vê pessoas que têm a biblioteca em casa só de livro espírita, que leu todos. Quanto essas pessoas estão lendo de si mesmas? Eu pensei em escrever um livro e colocar o título Euzinha, e colocar lá na prateleira. Mas esse aí, vai demorar muito para ser publicado. Primeiro porque tem muitas gerações, muitas vidas, muitas encarnações que eu teria que escrever. Eu não sei, porque, graças a Deus, ele não permite que a gente saiba muito do nosso passado, mas a gente pode ter uma ideia. A gente pode parar e pensar um pouquinho. Então, eu deixo esses lembretes e quero agradecer novamente por esses minutos que nós estivemos aqui juntos, por eu poder compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido todos os dias que eu venho aqui nesta casa, que eu estou sentadinha ali com vocês. E convido a praticar. Vamos praticar o Evangelho no Lar, que é maravilhoso. E quando você abre, te dá tudo o que você precisa no dia. Eu chorei quando eu abri hoje e eu vi essa mensagem do semeador. Eu chorei, eu falei, gente, a espiritualidade não perde uma oportunidade de me ajudar. Não perde, me carrega nos braços. Eu canso de falar isso aqui, que eu sou carregada. Então,
é um sentimento maravilhoso. Não sou perfeita, tenho meus momentos. Eu chego aqui e choro com a Larissa quando eu dou minhas escorregadas. Não é, Larissa? Então, assim, gente, eu agradeço muito a atenção, a paciência de vocês e agradeço a casa por me dar essa oportunidade de partilhar um pouco da minha experiência. Obrigada.